Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia a todos. Estamos já começando a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje teremos uma maratona de 3 profetas. Mas já estamos encerrando, né? Falta apenas esta aula de hoje e a aula do próximo domingo. Então, domingo que vem, se Deus nos permitir, terminamos todo o panorama do Antigo Testamento. Então, hoje falaremos, como você vê aqui na tela, falaremos sobre Naum, Abacuque e Sofonias. E você vai saber quem são esses profetas. O mais conhecido aqui é Abacuque, mas mesmo assim, os outros profetas vale a pena a gente conhecer. Prometo que será uma aula dinâmica, rápida, eu fiz bastante resumida, porque são 3 profetas, não dá para falar muito sobre cada um deles, né? Mas os profetas têm livros pequenos, os profetas menores são livros pequenos. Então dá para a gente abordar rapidinho, né? Então, Naum, Abacuque e Sofonias, vamos tratar hoje. Você também que nos acompanha em casa pela internet, deixe a sua Bíblia aberta aí, começando por Naum, e estaremos então fazendo o estudo desses 3 profetas aqui. Vamos começar com Naum, profeta Naum. O nome dele significa alívio, conforto. Como entender isto se a ênfase da sua mensagem é de juízo para Nínive? A destruição da Assíria traria alívio e conforto para Judá. Então é interessante a gente perceber que o tipo de ministério que o profeta Naum teve era o que Jonas queria ter tido, não é? Jonas queria passar a régua em Nínive. Por ele passava a régua, por ele Deus mandava todo mundo para o mármore do inferno, não é? Era o que Jonas queria. Só que Deus não quis isso. Deus, na época de Jonas, e Jonas veio primeiro do que Naum, Jonas teve que trazer a palavra de arrependimento e o povo se arrependeu, para a alegria de Deus e para a tristeza de Jonas. O povo de Nínive se arrependeu, a cidade inteira se converteu ali a Jeová, e então foi salva do juízo. Só que essa salvação foi temporária. A Nínive voltou a pecar, voltou a cair de novo na sua impiedade, e então agora Naum, mais à frente, de fato, é levantado por Deus para trazer o juízo final sobre Nínive. E aquela cidade, a Síria, então, é completamente destruída, e esse povo já não existe mais, não é? O autor, então, do livro do profeta Naum é o próprio profeta, né? Naum, chamado o Eucocita. Foi contemporâneo de Jeremias, Sofonias e talvez até do próprio Abacuque, que também veremos hoje, tá bom? Muito bem, a data da escrita, como não há datas marcadas na profecia de Naum, há grande dificuldade de ser preciso com respeito à data. Mas aqui há a possibilidade de ser algo em torno de 620 a.C., não é? Para aqueles que gostam de história aí, que se ligam em datas, essa é a provável data do livro do profeta Naum.
Tempo da ação. Qual foi o tempo da ação? A profecia provavelmente está se dando em torno de 620, que era a data provável que ele foi escrito. E todo o seu cumprimento também aconteceu pouco depois, em 612, com a destruição completa e total de Nínive. Tá bom? Então, Nínive foi perdoada na época de Jonas por causa do seu arrependimento, mas como o arrependimento durou pouco, apesar de sincero, né, Deus sabia que o arrependimento era sincero, mas durou pouco tempo, e então a destruição veio. O versículo-chave de Naum, capítulo 3, versículo 7. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? Né? E aqui vem uma lição para a gente: não brinque com o Senhor. Deus é amor? É. Deus tem misericórdia? Tem. É longânimo para esperar você se arrepender? É. Mas mesmo para quem é longânimo, uma hora o ânimo termina. Certo? Longânimo é longo ânimo. Então, mesmo que o ânimo seja longo, uma hora ele vai terminar. Não brinque com fogo. Não brinque com Deus. Deus é fogo consumidor. Além de amor, ele também é justiça. Nínive brincou com isso. E Nínive não existe hoje para contar a história. Nós só sabemos da história dela por causa da Bíblia, porque os profetas registraram isso. Né? Tema do livro de Naum: a revelação da justiça de Deus. Sim, Deus é justo, além de amoroso. Deus foi amoroso quando havia tempo de arrependimento de Nínive. Quando o arrependimento não foi persistente, então chegou a hora do juízo. Tá bom? Conteúdo do livro de Naum. Nínive traz, por meio da Bíblia, a oportunidade de conhecermos dois maravilhosos atributos de Deus. Jonas revelou o Deus amoroso, Deus misericordioso, né? E Naum revelou, então, finalmente, o Deus justo, que vindicou a sua justiça. Naum foi levantado por Deus com uma mensagem clara e objetiva que anunciava o fim de Nínive. E o fez de uma forma tão viva, bela, dinâmica e detalhada que seus ouvintes e nós também, os seus leitores, pareciam estar presenciando os eventos. Tá bom? Então é importante você levar em conta aqui também a severidade de Deus. Quando ele, de fato, diz basta, basta mesmo, então não brinque com Deus, tá bom? Se você não resolveu a sua vida espiritual diante do Senhor, se você não conhece o Senhor ainda, faça isso enquanto há tempo, antes de você partir para a eternidade. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e então você vai experimentar o que é ter uma vida reconciliada com Deus. A divisão do livro de Naum. Didaticamente, o livro pode ser dividido em duas partes. A primeira, o Senhor é o justo juiz, no primeiro capítulo. E a segunda parte, o justo juízo do Senhor sobre Nínive, nos capítulos 2 e 3. Tá bom? Então, isso aqui é toda a parte panorâmica, bem en passant, bem rápida, do livro de Naum. Tá bom? O próximo livro é um pouco mais conhecido da gente. Livro de Abacuque. Você pode ver aqui também, na tela, Abacuque. E o que significa Abacuque? Que palavrão, né? Que palavra grande. O que significa Abacuque? Significa abraçar ou abraçado. Ou seja, o profeta é aquele que foi abraçado por Deus e é aquele que também abraça o seu povo diante de uma situação terrível, a situação de juízo que Deus estava enviando pelo cativeiro babilônico. O autor é o próprio profeta também, Abacuque, contemporâneo de Jeremias e Obadias, e também, muito provavelmente, também contemporâneo de Naum, esse que acabamos de ver aqui, o profeta. Né? Data da escrita, aproximadamente 607 a.C.
Tempo da ação. Abacuque deve ter presenciado o cerco caldeu contra Judá, e a sua profecia certamente situa-se entre 609 e 605 antes de Cristo, ou talvez no tempo do próprio cerco. Ou seja, Abacuque recebe a revelação de Deus de que Deus estaria resolvendo o problema da corrupção em Israel. Ele recebe essa palavra antes que aconteça o cerco e a chegada da Babilônia contra o reino do sul, Judá. Então Abacuque percebe o que estava acontecendo e ele se coloca diante de Deus na brecha. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre a ação de Abacuque naquele período. O versículo-chave é o capítulo 2, versículo 4, que nós conhecemos muito bem. O justo viverá pela sua fé. Tá bom? O justo viverá pela sua fé. Vamos retornar esse versículo um pouco mais à frente. O tema do livro é o outdoor, né? Aquele cartaz enorme que Deus mandou o profeta fazer. E a mensagem é: o justo viverá pela fé, nesse grande outdoor, né? Esse é o tema do livro, tá bom? Conteúdo de Abacuque. Para quem quiser mais detalhes, que não vai dar para eu entrar em muitos detalhes aqui, mas para quem quiser detalhes, no meu canal do YouTube eu tenho lá uma playlist com vários vídeos falando sobre Abacuque. Os 2 primeiros vídeos eu falo sobre a parte histórica, a contextualização histórica, e os 3 últimos vídeos eu falo cada vídeo um capítulo inteiro, falando versículo por versículo, tá? O título dessa série lá no meu canal do YouTube é Esperança Renovada em Abacuque. Acredite em mim, você vai precisar dessa palavra esperança no seu coração a partir do ano 2023. Você vai precisar muito da palavra esperança, não é? Então, acompanhe, se você desejar, acompanhe lá no meu canal do YouTube essa série Esperança Renovada em Abacuque, tá bom? Mas falando aqui então sobre o conteúdo. Em meio à corrupção do povo de Judá, que era o povo de Deus, né, o povo de Israel em Judá, o profeta Abacuque ergueu-se orando e dialogando com o Senhor, fazendo perguntas difíceis e esperando respostas. Aqui é importante. Abacuque, o profeta, teve coragem de colocar Deus na parede, entre aspas, e fazer perguntas para Deus que eram perguntas difíceis de se engolir. Qual era o contexto? Judá estava corrompido. Injustiça social, idolatria, pecados feitos, né, de qualquer maneira lá, inclusive sacrifício de criança para Moloque, estava acontecendo ali. E então Abacuque pergunta: mas como é que é isso, Senhor? É teu povo, tu vai deixar isso ficar assim? Ele coloca Deus, né? Ele acha, né, que está fazendo perguntas ali para colocar Deus, para dar uma resposta para ele. E ele falou: eu vou esperar a resposta. E então Deus respondeu a primeira vez. Deus falou: sim, fica tranquilo, eu estou sabendo de tudo, estou vendo tudo. Eu já providenciei a solução para as dificuldades da corrupção do meu povo. Qual era a corrupção? Está vindo aí invadir vocês Babilônia, Nabucodonosor, chegando para invadir e vai arrasar com tudo. Abacuque fica então estatelado. Mas como é que pode? Como é que o Senhor vai consertar o seu povo com alguém que é pior do que ele? Como é que o Senhor vai trazer juízo sobre o seu povo, consertar os erros do seu povo, trazendo um povo pagão, um rei idólatra, pior do que a gente? Como é que pode isso? Vou ficar ainda aqui, esperando ainda a nova resposta. Ele esperou a segunda resposta de Deus. E Deus deu a segunda resposta. Deus disse: fica tranquilo, eu estou sob o controle de tudo. Inclusive Babilônia, ela também vai responder a mim na hora certa. Então, Deus está no controle de Judá, Deus está no controle da Babilônia, do universo inteiro, do mundo inteiro. E Abacuque aprendeu isso quando fez perguntas difíceis para Deus.
né? Deus respondeu, portanto, as duas vezes, e então, lá no final, a gente vai ver, vamos ler inclusive aqui o trechinho que nos interessa, ele faz a famosa oração de Abacuque, uma situação de total desolação e aparente desesperança, tá bom? Muito bem, então, aqui está anotado o que eu já falei aqui, né? Acabei de falar isso aqui agora. Divisão do livro. Abacuque é dividido aqui em 5 partes. A primeira pergunta do profeta, capítulo 1, versículo de 1 a 4. E também a primeira resposta de Deus, capítulo 1, de 5 a 11. Depois, a segunda pergunta do profeta, do capítulo 1, de 12 a 17. E a segunda resposta de Deus, do capítulo 2 inteiro. Por fim, a famosa oração de Abacuque, no capítulo 3. Tá bom? Que eu vou convidar você para abrir agora. Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler aqui apenas os versículos de 16 a 19. Né? 16 a 19, quando ele ouve a resposta de Deus, Deus falando todo o seu planejamento, do que faria para consertar tanto o seu povo, quanto também depois trazer vingança sobre a Babilônia, porque nem mesmo Nabucodonosor, né, ele pode fazer as atrocidades que fazia e sair incólume. Ninguém sai incólume diante de Deus. Versículo 18, do capítulo 3 de Abacuque. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e eu estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Aqui ele se refere a Deus trazendo vingança sobre Babilônia. Versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor Deus é a minha rocha, a minha força, e fará os meus pés como o das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Tá bom? Então temos aqui um profeta, depois de todo o seu trajeto, né, de perguntas difíceis a Deus e de incompreensão temporária do próprio agir soberano de Deus, está aqui um profeta agora se rendendo a essa soberania divina. Tá? E quando ele fala aqui que ainda que tudo isso aqui aconteça, que não haja fruto, enfim, né? Aqui ele fala de um total colapso, porque de fato é o que aconteceria no futuro e de fato aconteceu. Quando Babilônia invade, toda a produção da terra, tudo é roubado pela Babilônia. O povo trabalhava, cultivava, mas quem colhia era Babilônia, era Nabucodonosor. Então, de fato, ele descreve aqui uma situação de total desespero ao povo conquistado, ao povo lesado, ao povo roubado. E isso foi feito debaixo do controle de Deus. Todo esse desespero do profeta não demoveu o coração de Deus, porque ele já havia determinado esse plano para colocar o seu povo nos eixos. E, de fato, isso aconteceu. Depois de todo esse processo, 70 anos de cativeiro, o povo de Israel hoje não quer nem saber de qualquer coisa que lembre remotamente idolatria. O povo foi curado desse vírus. O problema de Israel hoje é outro, mas não é mais idolatria. As soluções que Deus dá são soluções definitivas, são reais, permanecem para sempre. Tá? Outro profeta, último da nossa lista de hoje, Sofonias. O nome Sofonias quer dizer Jeová guardou, ou Jeová escondeu. Esconder aqui no sentido de guardar, né, de preservar. E em meio às palavras de juízo e condenação, Deus anunciou ter guardado para si
um remanescente fiel, que é a porção do povo de Judá, que permaneceu vivo para contar a história, né? E Deus preservou então o seu povo. O autor do livro é o próprio profeta também, Sofonias. Ele era trineto do rei Ezequias, vivendo e ministrando ao tempo do bom rei Josias. Foi contemporâneo de Jeremias e também de Naum. Tá? Data da escrita, entre 630 a 625 antes de Cristo. Tempo da ação. Sofonias foi profeta durante o reinado de Josias, que reinou entre 639 a 609 antes de Cristo. Tá bom? Vê se eu estou aqui no slide certo. Estou. Verso-chave, o versículo-chave do livro. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Então, assim como Joel e outros profetas também, Sofonias também fala e enfatiza o dia do Senhor, que é uma expressão muito comum entre os profetas do Antigo Testamento. O tema, portanto, juízo contra a apostasia. Está perto o dia do Senhor. Para que você possa se localizar, talvez você tenha se esquecido, a palavra apostasia significa abandono da fé. Significa o desvio da fé. Né? Quando você se desvia da fé, no caso aqui é a fé judaica, a fé no Senhor. Quando alguém se desvia, uma cidade inteira, uma nação inteira se desvia da fé, então isso é apostasia. Tá bom? Esse é, portanto, o tema de Sofonias atingindo o mundo inteiro. Conteúdo. Sofonias foi levantado em um dos períodos mais negros da história de Judá. Foi quando estava tudo aparentemente bem, tudo tranquilo, prosperidade, paz, e então Deus sabe do que está lá nas entranhas do seu povo. E ele percebeu que, de fato, o povo estava em corrupção. O povo de Deus estava vivendo corrupção. E por causa disso, Deus quis transformar, então, esse povo. Então, temos aqui uma lista, olha só. Idolatria, adoração a outros deuses. Sincretismo religioso, misturando o culto a Deus com o culto a Baal, o culto a Moloque e a outros deuses pagãos. Sacrifícios infantis, no caso aqui é Moloque. E era terrível, gente, era terrível. Claro que eu não vi, porque eu não vivi na época, mas eu imagino quanto deve ter sido. Eles pegavam crianças recém-nascidas, vivas ainda, colocavam numa estátua enorme de Deus Moloque. Era um Deus com cara de monstro, sentado num trono. Era uma estátua oca. Então, colocava a criança dentro daquela estátua e colocava fogo por fora para a criança morrer queimada. Queimada viva nessa estátua. Por que os pais faziam isso com os próprios filhos recém-nascidos? Era uma espécie de simpatia para ter sucesso na lavoura, para ter sucesso e ter dinheiro. Claro que não dava certo. Mas mesmo assim, os pais faziam isso com os próprios filhos recém-nascidos. E essa prática pagã estava acontecendo em Judá. Entendeu? Por isso que Abacuque e os profetas de Deus se levantaram contra. Por isso que chegou a um nível tão alto de impiedade entre o próprio povo de Deus, que Deus mandou o cativeiro, não teve outro jeito. Entendeu? Lição para a gente. A gente tem que ficar sempre ligado para saber o quanto eu estou agradando a Deus ou não. Em Cristo Jesus, eu já consegui a salvação, né? Agora sou amigo de Deus. Embora eu seja oriundo de um povo pagão, de um povo gentil. O povo do Brasil é um povo considerado gentil na visão judaica, né? Mas Cristo nos aproximou a Deus. Então, nós não somos mais inimigos de Deus, somos amigos de Deus. Mas isso não quer dizer que eu possa afrouxar as rédeas.
Não quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira, muito pelo contrário. Eu preciso ter uma vida de santidade. Para quê? Para poder justificar e dar um bom testemunho também aos de fora sobre o tipo de vida que eu tenho, porque eu pertenço a Cristo. Então, eu preciso vigiar, porque o ser humano é capaz de tudo quando ele está longe de Deus. Então, vigie a sua própria vida espiritual. Não se deixe cair como o povo de Judá, povo de Deus, conhecia a palavra de Deus, se deixou contaminar por um crime, além de uma idolatria, além de uma afronta ao próprio Deus, um crime também contra as crianças de sua época. Sofonias anunciou, tal como Joel, a vinda do dia do Senhor, que é o dia de juízo, angústia e desolação. Tá bom? Próximo aí, o juízo do Senhor não virá apenas sobre o seu povo, mas estender-se-á também aos vizinhos pagãos também. Ou seja, mas o povo pagão não conhece Deus, então Deus vai aliviar? Não, não vai. Deus não alivia mesmo o povo pagão que não o conhece. Muito pelo contrário. Se o grau de impiedade cresce, Deus também leva em conta isso. E Deus vai também julgar as outras nações, aquele que não conhece a Deus, aquele que se diz avesso a Deus, mesmo aquele que se diz ateu, quando morrer, quando ele chegar lá na eternidade, a primeira pessoa que ele vai dar de cara é o próprio Deus que ele negou a vida inteira. O quanto ele vai levar um susto na eternidade, né? Mas é assim, Deus vai se revelar agora com juízo sobre aquele que o desobedece, seja povo dele, e sempre Deus começa com juízo dentro do seu povo, quanto também aquele que é pagão, aquele que não conhece o próprio Deus. Então, não brinque com as coisas de Deus. Fale de Deus também, fale de Jesus para o seu vizinho, para o seu parente, como o pastor Eduardo pregou de manhã, né? Por fim, Sofonias concluiu profetizando a restauração futura de Israel. Esse é um capítulo bacana que eu também quero ler com você. Lá em Sofonias, no capítulo 3, do versículo 14, vamos ler do 14 até o final, tá? Sofonias, capítulo 3, de 14 a 20. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, esses que são de ti, para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei o que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, essa promessa já aconteceu, já se cumpriu. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Levou 70 anos. Uma geração inteira ficou lá em Babilônia. Mas ainda assim, nós vemos aqui Deus cumprindo a sua promessa e o povo até hoje está lá em Israel, de volta à sua terra, e ainda que com as suas dificuldades próprias lá, ainda assim está lá gozando do lugar que Deus separou e prometeu para eles. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você.
Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Muito bem, então Sofonias termina a sua profecia profetizando aqui a vitória final de Israel após o período de cativeiro. Divisão de Sofonias. Advertências quanto ao pecado, dos capítulos de 1 a 3, versículo 7. Convite ao arrependimento, que ainda havia tempo, do capítulo 2, versículos de 1 e 3. E, por fim, revelação escatológica, que é justamente esse momento em que Israel será então abençoado e restaurado por Deus, tá bom? Muito bem. Vimos aqui então os três profetas na sua análise bem panorâmica, não é? Correndo aqui contra o tempo. Mas agora vamos ver a parte 2 do nosso estudo, nossa aula, que é a parte da análise. E aqui vamos tirar com um pouco mais de detalhes as lições práticas para a nossa vida espiritual. A alegria, primeiro, a alegria e o júbilo de Naum ante a destruição de Nínive não eram apenas fruto da contemplação da derrota de um aterrorizante inimigo, mas, sobretudo, fruto da vitória da santidade do Deus Todo-Poderoso. Aqui está uma questão de perspectiva. Quando alguém se alegrava pela derrota de um povo inimigo de Israel, isso aqui não é politicamente correto hoje em dia, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando o justo se levanta, o povo se alegra. E quando o injusto, o ímpio é abatido, o povo também se alegra com isso, né? Então aqui, Israel estava feliz porque Nínive teve essa questão de perspectiva de que a vontade de Deus, a glória de Deus no final, prevaleceu contra aquele que ficou a vida inteira dedicado à impiedade. Tá? Então, não se iluda também quanto a isso. Essa mensagem de Naum, de que Nínive seria destruída no final,
porque ela, de fato, ficou completamente dedicada à impiedade, apesar de ter sido livrada lá atrás com a palavra do profeta Jonas. Isso aqui era motivo, sim, de júbilo. Assim como no Apocalipse, nós também, aqueles que estiverem vivos na época do Apocalipse, gritará com felicidade, e caiu a grande Babilônia, como aconteceu na própria Babilônia lá atrás no passado, como aconteceu com o Império Romano, quando ele caiu também e deixou de perseguir os cristãos. Isso foi motivo de alegria para servos de Deus, tá? Porque a própria Bíblia diz que os ímpios perecerão. Não há nenhum tipo de pensamento politicamente correto no que diz respeito ao que a Bíblia revela. A Bíblia diz: os ímpios perecerão, os justos permanecerão, como a palmeira. Aí usa lá também as outras imagens, né, mostrando o quanto Deus preserva os justos, tá bom? Segunda lição aqui, ainda dentro de Naum. Ainda que a conversão tivesse vindo sobre Nínive, quando Jonas já esteve, ela não permaneceu, e cerca de 150 anos depois, chega então esta palavra de juízo, e Nínive de fato é destruída. Tá? Naum e Obadias são 2 livros proféticos cujas mensagens exclusivamente dirigem juízo a povos pagãos. Tá bom? São 2 profetas aqui que falam internacionalmente, trazendo o juízo de Deus contra esses povos. O juízo sobre os caldeus, anunciado por Abacuque, cumpre-se aproximadamente 70 anos depois, por meio dos medos e persas. Aqui já estamos falando de Abacuque, que é o destaque aqui na profecia do profeta Abacuque. Ainda é Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, como nós já lemos aqui, que era o versículo base, né, do livro de Abacuque. Esse versículo foi citado por Paulo em sua doutrina da justificação, quando ele cita: o justo viverá pela sua fé. Né? E também é citado por ele em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E também citado pelo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Além disso, herança histórica nossa da Reforma Protestante, Lutero também usou esse versículo para fundamentar a sua tese de que o justo viverá pela fé e não pelas obras, ainda que houvesse aqui algum tipo de adaptação, né, do tema, do que de fato Abacuque disse, e também do que Paulo usou, mas Lutero também apresentou esse versículo aqui como base do seu movimento, estopim inicial para o movimento de reforma. Tá? Sofonias revela a ira do Senhor contra os pecados de falsas expressões de culto e religiosidade. Sofonias pega pesado aqui com o povo de Deus. Ou seja, é possível que você, o povo de Deus de modo geral, e cada um de nós, eu também, é possível que a gente esteja na igreja com a aparência de cultuar a Deus, mas com o coração longe dessa sinceridade, desse culto verdadeiro, sincero, apenas cumprindo o protocolo, batendo aqui o cartão para o pastor ver que eu vim para a igreja, mostrando que eu estou aqui, que eu sou pau para toda obra, que eu sou operante, que eu faço isso, que eu faço aquilo. É possível que seja assim, mas que seja só uma casca. E que lá no seu coração você ainda precisa de conversão. Tá? E Sofonias, então, está denunciando isso contra o próprio povo de Deus, o povo de Judá. Sofonias também profetizou a conversão dos gentios e a possibilidade de Deus ser adorado em qualquer lugar, e não somente em Jerusalém, como criam os judeus também. Tá? Isso aqui é uma cristalização que houve na própria religião judaica, quando, de fato, os judeus acreditavam que só mesmo do jeito de Israel é que se podia agradar a Deus. E apenas o povo da etnia judia é que podia ser alcançado por Deus, é que podia estar próximo de Deus. Então, o profeta Sofonias também é usado por Deus para mostrar que não é bem assim, que Deus também alcançaria nações, como de fato aconteceu, principalmente com o Evangelho de Cristo. A partir do Evangelho de Cristo, o mundo inteiro é o alvo
da mensagem da reconciliação com Deus, e não apenas os judeus, não é? E então nós hoje aqui no Brasil fomos alcançados por causa desse movimento divino para poder romper aquele lacre de pregação apenas em Israel, como ainda era o tipo de pensamento, inclusive, dos próprios discípulos de Cristo, no começo da igreja primitiva, não é? Eles queriam ficar apenas chocados ali em Jerusalém, não queriam sair dali. Então, inclusive, Deus mandou perseguição, para que através dessa perseguição houvesse dispersão. E nessa dispersão tornou-se, então, motivo missionário, e fomos alcançados hoje também por essa graça. Tá bom? Muito bem. Cristo nos profetas. Então, vamos ver aqui quais as referências diretas ou indiretas a Cristo nos 3 profetas. Eu fiz aqui de modo muito resumido, apenas uma frase para cada um. Em Naum, Cristo é aquele que conhece os que nele confiam, porque, de fato, Naum estava falando de juízo direto contra Nínive, um povo pagão, mas aqueles que confiam em Deus podiam se livrar de um juízo como esse. Então, Cristo é aquele que conhece os que nele confiam. De fato, ele é nosso bom pastor. Ele conhece o seu rebanho, ele conhece o seu aprisco, não é? Pertencemos a ele. Em Abacuque, Cristo é o Senhor, que toda a terra terá conhecimento de sua glória. Tá bom? De fato, isso já está acontecendo. Estamos em pleno curso, em que toda a terra conhecerá a glória do próprio Cristo, do próprio Deus. E então, quando esse conhecimento em toda a terra chegar à sua plenitude, aí Cristo vem, Cristo volta. Tá? Sofonias, por fim. Em Sofonias, Cristo é poderoso para salvar, para preservar aquele remanescente fiel. Não é? Sofonias traz essa informação, e Cristo, então, ele é aquele que salva aqueles que chegam até ele. Tá bom? Muito bem, nossas referências, a Bíblia Sagrada e o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento. Estamos quase no fim da nossa jornada, Panorama Bíblico, inclusive usando esse livro. Tá bom? Muito bem, deixa eu ver aqui, vai dar quase meio-dia, 10 para meio-dia aproximadamente. Quero abrir aqui o espaço para caso você queira fazer a sua pergunta. Tá bom? O nosso Roque já está ali, já está chegando lá, correndo. Não é? O Caçulinha também, né? Roque e Caçulinha, né, Caçulinha? É isso aí, diga aí. Pastor Davidson, interessante destacar aqui nessa aula sobre esses 3 profetas, Naum, Abacuque e Sofonias, especialmente no que tange à manifestação do juízo de Deus contra as nações pagãs por causa da religiosidade. É fundamental nos lembrarmos de que essa tolerância que acredita-se que Deus tenha, né, com quem tem outra crença, que não é a crença em Jesus Cristo, ela não é o que as Escrituras ensinam. Deus não aceita outros cultos, né? Há muita gente que acredita que, em razão da pessoa nunca ter sido, por exemplo, evangelizada, mas ela é piedosa na sua religião, que haverá, de alguma forma, alguma compreensão, alguma tolerância. E não. Até em função da pregação de hoje cedo, quando Deus revela o conhecimento de si mesmo aos homens, Ele dá de conhecer, né? Então o irmão foi muito feliz quando destacou esse rigor de Deus. As nações pagãs, com seus ídolos, eram culpadas dessa idolatria. O fato de elas adorarem com sinceridade a esses deuses, de maneira nenhuma aquilo era algum benefício, ao contrário, só aumentava a medida de iniquidade delas, a medida de impiedade delas. Só ia piorando, né? E Deus vai dando corda, entre aspas, né, até chegar ao limite. Quando chegar ao limite, ele puxa a corda, entendeu? Inocente é quem pensa que as nações pagãs são inocentes. Não há inocência nenhuma ali, tá ok? Mais alguma pergunta, colocação? Aqui, o senhor está aqui, ele é pago para falar, então traga aqui para ele. Se não der o microfone para ele, ele não recebe o salário dele.
né? Vai lá, Tavi, diga aí. Pastor, Calma. especificamente relacionado ao profeta Naum, qual é a questão didática que fica aqui no ensino contra os ninivitas? Porque os assírios, né? Porque o que acontece? A gente aprende que Jonas prega para uma nação corrupta e Deus dá paz a essa nação, e Deus não faz o mal a essa nação, mas, de qualquer maneira, essa nação é destruída futuramente. Então, Sim. nós sabemos que dentro da soberania de Deus, Deus sabe de todas as coisas e tudo, mas qual é a questão? Qual é a lição? Qual é a didática que fica nisso aqui? Porque se Nínive já houvesse sido destruída antes, se Jonas já houvesse profetizado a destruição e de fato tivesse sido destruída, não haveria toda essa necessidade de passar esse tempo e novamente recair o juízo sobre Nínive. Então, por que isso acontece? A geração de Jonas foi perdoada, porque o arrependimento foi sincero. Mas a nação de Nínive, ela foi destruída 150 anos depois. Teve umas 3 gerações aí à frente. Então, a geração de Jonas foi feliz, porque se arrependeu, Deus livrou. Mas a Nínive, 3 nações à frente, 3 gerações à frente, acabou caindo nos mesmos erros de antes da conversão. Então, ali já terminou, não para a geração que foi salva, entendeu? Foi preservada. Mas a geração posterior, que caiu novamente, ali já não havia tempo para a nação de Nínive, entendeu? Porque ela voltou a praticar as mesmas impiedades de antes da conversão. E foi pior, por quê? Porque dessa vez, historicamente, Nínive já tinha recebido, já sabia como devia agradar a Deus, porque historicamente ficou para eles a lição de que eles já sabiam como adorar a Deus de verdade, como abandonar aquela violência, aquele paganismo todo. Mesmo assim, Nínive caiu. Então, não é que Deus vai fazer vista grossa. Deus não faz vista grossa. Ele enxerga o coração, vê sinceridade e age de acordo com essa sinceridade. Quando essa sinceridade termina na geração posterior, aí Deus pesa a mão. Então, a diferença é que essa geração aqui, ela já tinha o conhecimento para não pecar, mas mesmo assim pecaram. Passou de pouco em pouco. Ainda que não tenha sido registrado em algum livro, o que é possível que se tenha sido registrado, né? Porque já se registrava tudo em livros antigamente, nesse período, mas mesmo que não tenha registrado, eu não tenho ideia se registraram ou não, no mínimo ficou no imaginário popular, na informação, né, na tradição oral, no mínimo isso. E isso Deus levou em conta também. A nação de Nínive já não era completamente, não apenas inocente, mas não era totalmente ignorante quanto ao modo como Deus realmente queria ser adorado. Entendeu? Beleza? Mais alguém? Aqui? Diga aí. Até com relação mesmo ao que ele estava falando ali, o que assim me traz assim a minha recordação de que quando Jonas foi lá, né, levar aquela palavra, né, para Nínive, e ele fica inconformado com o perdão que Deus dá, né, àquela nação naquela época ali, Deus permite que ele se recoste, nasce uma árvore e aquela coisa toda, e ele não entende, né? Jonas não entende, e ali Deus mostra a ele, né, que a Deus tudo, nada para Deus é surpresa, né? Nada para Deus nenhum, o que para a gente possa parecer, por quê dessa maneira? Mas Deus sabe o porquê, porque Ele que faz, Ele que cria, e como até na mensagem, né, Deus, Ele exalta, mas Ele também abate, né? Então, tudo é assim, é um plano perfeito de Deus. Eu entendo assim, né, dessa maneira. Perfeito, isso aí, tá bom? Mais alguma pergunta, comentário aqui, ó. Roque, chega ali, corre ali.
Corre lá, Roque. Pastor, eu queria Tudo bem, saber querido? como existiam povos no meio dos judeus da época e eles tinham um certo respeito também das nações, tanto que houve a conversão de Nínive 150 anos antes da época de Naum. Então existiam povos vivendo no meio dos judeus ali. Existia um plano dos judeus na época de adaptação desses estrangeiros no meio deles para poder cultuar a Deus? Existia um plano, existia um culto? Desde que os estrangeiros que estivessem com os judeus fizessem a techuvá. Techuvá é quando você se arrepende, é o que a gente chama hoje de conversão, né? Em hebraico eles chamam de techuvá. Ou seja, o estrangeiro precisava ser circuncidado, se fosse homem, né? Tinha que se circuncidar, tinha que declarar a fé no próprio judaísmo, aprender com eles, ficar um tempo aprendendo, lendo hebraico, Torá, coisa e tal. Depois que aprendesse tudo, participava desse processo de techuvá, de conversão, aí sim ele era assimilado pelo judaísmo, mas era um processo demorado, era um processo difícil de acontecer, e mesmo assim ainda pairava aquela desconfiança, ou aquele preconceito, né, racial, de que não é judeu, então a gente vai tolerar, mas não é bem israelita, né, de verdade, com I maiúsculo, entendeu? Mas participava dos cultos. O judeu ainda tinha essa fé muito fechada dentro dessa visão étnica, entendeu? E para romper essa visão étnica, só o Evangelho é que realmente fez o rompimento definitivo, especialmente com Paulo, né? Paulo foi designado pelo próprio Cristo como pregador aos gentios, embora tivessem muitos gentios também ali em Jerusalém, e alguns deles fazendo techuvá e participando das festas judaicas e de toda a cultura e religiosidade, mas ainda assim Paulo através de Paulo é que Cristo realmente rompeu essa barreira com muita força, né, para alcançar gentios, a ponto de também fazer o Concílio de Jerusalém para lidar com esse tipo de assunto que era um grande tabu. O tabu era tão grande que eles tiveram que fazer um concílio envolvendo todos os cristãos ali para discutir aí, para ser cristão tem que ser judeu primeiro ou não, não é? Então discutiram isso e chegaram à conclusão de que não precisava praticar judaísmo antes para poder ser cristão, ou seja, para você ser um cristão que agradasse a Deus em qualquer nação que você estiver, ainda que com um pouco de adaptação aqui ou ali, dependendo do povo, você não precisa pegar aquelas características do judaísmo para poder ser cristão e agradar a Deus. É curioso que o Paulo, que era fariseu, venha pregar para os gentios, e Pedro, que era um pescador, que tem pouca instrução. Paulo era reputado como super judeuzão, né? O judeuzão era Paulo, né? Aí Deus quebra ele, Jesus quebra ele, e Paulo se torna o cristãozão, né? Ele foi de cabeça no judaísmo, depois ele foi de cabeça no cristianismo, tá bom? Mais alguma pergunta, comentário? Ali atrás, ó, nosso irmão ali. Roque, hoje não tem descanso não, Roque? Tem que correr hoje, hein? Hoje você tem que fazer ginástica. Vamos lá. Obrigado. É só uma consideração, porque Sim. houveram 3 levadas, né, de Nabucodonosor para o cativeiro. E Ezequiel foi um dos primeiros que foram levados. Isso. E enquanto ele estava ali no cativeiro babilônico, ele foi o profeta do Senhor para aquele povo que já estava com ele. E no capítulo 8 de Ezequiel, ele é levado a Jerusalém, no templo de Jerusalém, e o Senhor revela para ele que, apesar da primeira leva dos cativos por Nabucodonosor, o povo continuava nas mesmas obras que os 3 profetas menores que você acabou de falar já tinham denunciado. Eles encontram dentro do templo imagens, figuras, ídolos, animais. Então nós percebemos que se Nabucodonosor invadiu 3 vezes Judá, porque a impenitência do povo continuava.
E assim, a primeira leva, a segunda leva e até em 586, quando foi a destruição total de Jerusalém. Então, era um povo impenitente. Assim como nos dias de hoje também nós podemos pensar sobre isso. Muitas vezes a palavra de Deus fala com a gente resiste, como o pastor Idauro colocou, nossa função é pregar, a gente prega, a gente fala, a gente alerta, mas o povo é de dura cerviz. Então, era essa consideração que eu queria contribuir. Obrigado. De fato, já se sabe hoje que o ser humano leva aproximadamente 7 em 7 anos para mudar algum nível de configuração da mente. Isso quando o ser humano está crescendo e amadurecendo, né? A ponto de que em 10 anos, 20, 30, o cara já pensa completamente diferente de como pensava antes. Leva tempo para haver mudança de reconfiguração mental. Para uma nação, principalmente, leva muito mais tempo, né? Leva mais do que uma geração. E principalmente naquela época que não era a época da informação. Hoje a informação chega muito rápido para a gente. No mesmo segundo, propriamente, você sabe o que aconteceu, o que acabou de acontecer lá no Japão, né? Mas antigamente não era assim. Então as informações chegavam, mas levava tempo. E é possível que eles não tivessem uma compreensão total das questões do cativeiro para o Reino do Norte, que já havia sido levado pela Síria. Então, ou era uma situação de não compreensão total, ou de compreensão do que estava acontecendo, mas uma letargia espiritual e mental e até emocional, e assim como a mulher de Ló, né, também, apego a todo tipo de situação daquela vida pregressa que você não quer abrir mão, não é? Isso também acontece hoje. O povo hoje sabe que precisa de Jesus, reconhece até intelectualmente isso, deseja lá no íntimo, até ele deseja, mas não tem força para romper com vícios que tem hoje. Sempre coloca na frente a barreira, né? Mas eu vou ter que deixar de beber, mas eu vou ter que deixar de fumar, mas eu vou ter que deixar de fazer a minha fezinha lá no jogo lá. Então, entendeu? As pessoas colocam isso na frente e, infelizmente, se perdem por estarem apegados a esse tipo de coisa. Tá bom? Muito bem. Se não há perguntas, se não há mais dúvidas, se não há questionamentos, vamos então encerrar a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido bênção para você. Se Deus quiser, domingo que vem, vamos fechar então com os 3 últimos profetas. Vamos falar de Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bom? Ageu, Zacarias e Malaquias no próximo domingo. Então, se Deus quiser, fecharemos toda essa jornada de Gênesis até Malaquias, fechando então o panorama do Antigo Testamento. Vamos então falar com Deus. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos em estudar a Tua Palavra, também agora nessa manhã. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre a nossa vida. Que possamos, ó Pai, aprender com os erros do Teu povo lá no passado e não colocar em prática esses erros, mas que possamos, ó Pai, de verdade, estar nos achando dignos de adorar a Ti, de servir a Ti com o coração inteiro. Pedimos então a Tua bênção e a Tua graça sobre o nosso dia e logo mais à noite que possamos voltar para a Tua casa para continuar adorando a Ti com o coração aberto e sincero na Tua presença. Nós assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui.
Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.